Oração de São Pedro. Glorioso apóstolo São Pedro, pescador de homens, rogo a vós que lanceis vossas redes sobre minha vida, minha família e meu trabalho. Vós que tivestes a fé inabalável, ajudai-me a fortalecer minha própria fé, para que eu possa superar os desafios e as tribulações com a certeza de que Deus está comigo. Vós que recebeste as chaves do reino dos céus, abri as portas da graça e da misericórdia para mim e para todos que buscam a vossa intercessão. Primeiro Papa da Igreja, guiai-me nos caminhos da verdade e do amor, para que eu possa seguir os passos de Cristo e edificar minha vida sobre a rocha da vossa fé. São Pedro, rogai por nós. Amém. Breve biografia de São Pedro, o primeiro Papa. Simão, que Jesus Cristo chamou de Pedro, do grego Petros, que significa rocha ou pedra, foi um dos 12 apóstolos e uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento. Nascido em Betsaida, na Galileia, era pescador de profissão, assim como seu irmão André. Sua vida mudou radicalmente quando Jesus o chamou para segui-lo, prometendo fazer dele um pescador de homens. Pedro é frequentemente retratado como um homem de fé fervorosa, mas também com momentos de dúvida e impulsividade. Foi ele quem reconheceu Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e em resposta a essa declaração de fé, Jesus proferiu as famosas palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 18, 19. Este episódio é fundamental para a compreensão do papel de São Pedro como fundamento da igreja e, por consequência, o primeiro Papa. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança entre os apóstolos. Ele pregou com coragem, realizou milagres e desempenhou um papel crucial na formação da igreja primitiva. A tradição cristã aponta que Pedro viajou para Roma, onde evangelizou e, por fim, foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Sua importância reside não apenas por ter sido um dos mais próximos discípulos de Jesus, mas por ser reconhecido como a rocha sobre a qual a igreja foi construída, sendo o primeiro líder da comunidade cristã e o primeiro bispo de Roma, título que historicamente o estabelece como o primeiro Papa. Sua figura representa a autoridade, a fé e o pastoreio na Igreja Católica. A vida de São Pedro, de pescador a apóstolo-chave do cristianismo. São Pedro, originalmente chamado Simão, é uma das figuras mais proeminentes e fundamentais do cristianismo. Sua jornada, de um simples pescador da Galileia a um dos principais apóstolos de Jesus e, eventualmente, considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, é rica em ensinamentos e transformações. Os primeiros anos e o chamado. Nascido em Betsaida, uma vila de pescadores na Galileia, Simão era irmão de André, também apóstolo. Ambos trabalhavam com a pesca no mar da Galileia, uma profissão que exigia força, paciência e conhecimento do mar. Foi nesse cenário que Jesus os encontrou e o chamou para serem pescadores de homens. Mateus 4:19. Esse chamado marcou o início da profunda relação de Simão com Jesus, que lhe deu o novo nome de Pedro, Cefas em aramaico, que significa rocha ou pedra, simbolizando o papel fundamental que ele desempenharia na fundação da igreja. Anos ao lado de Jesus. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, Pedro foi um dos discípulos mais próximos e ativos. Ele é frequentemente mencionado nos evangelhos como um dos 3 apóstolos do círculo íntimo de Jesus, junto com Tiago e João. Pedro presenciou muitos milagres, ouviu ensinamentos cruciais e foi testemunha de eventos transformadores, como a transfiguração. Apesar de sua fé inabalável, Pedro também era conhecido por sua impulsividade e, por vezes, por suas fraquezas humanas. Um exemplo notável é o episódio em que ele tenta andar sobre as águas em direção a Jesus, mas duvida e começa a afundar. Mateus 14, 28, 31. Outro momento marcante é sua tripla negação de Jesus antes da crucificação, um evento que o levou ao profundo arrependimento. Lucas 22, 54, 62. No entanto, o próprio Jesus o perdoou e o restaurou, reiterando sua missão de apacentar minhas ovelhas. João 21, 15, 19. Após a ressurreição e o Pentecostes. Após a ressurreição de Jesus, Pedro teve um papel central na organização e liderança da nascente comunidade cristã. Sua pregação no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, resultou na conversão de milhares de pessoas, marcando o verdadeiro nascimento da igreja. Atos 2, 14 e 41. Ele realizou milagres, defendeu os cristãos perante as autoridades judaicas e foi fundamental na expansão do evangelho, inclusive para os gentios, não judeus, como demonstrado na conversão de Cornélio, Atos 10. Liderança e martírio. Pedro viajou extensivamente, pregando e estabelecendo comunidades cristãs. A tradição cristã aponta que ele eventualmente viajou para Roma,
onde liderou a comunidade cristã local por muitos anos. É em Roma que se acredita que ele tenha sido martirizado durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se sentir digno de morrer da mesma forma que seu senhor. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é construída sobre o local onde se acredita que ele foi sepultado. Legado de São Pedro. O legado de São Pedro é imenso e multifacetado. Ele é reverenciado como um pilar da fé cristã, um exemplo de arrependimento e redenção, e um modelo de liderança e serviço. Sua figura representa a rocha sobre a qual Jesus prometeu edificar sua igreja, e sua vida continua a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo.